Olá, o show, obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bom com você? Boa tarde, Thalita. É sempre uma honra participar do Bom para Todos. Marcelo, vamos começar falando sobre Lava Jato. A gente teve então essa Claro. decisão agora do Tribunal de Contas da União. Queria saber o que que significa, assim, qual o impacto de uma decisão como essa vinda do TCU, apesar de que parece, pelo que eu li, que tinha um parecer técnico que liberava, né, esse pagamento, dizia que não havia qualquer erro ali na atuação da força-tarefa, mas o tribunal resolveu sim condenar e chamou lá o Bruno Dantas, o ministro, né, chamou de imoral, de antieconômica essa atuação da força-tarefa com pagamento de passagens e estadias. Como que você viu, então, essa decisão da cúpula do TCU e qual o impacto dela? Thalita, eles usavam, né, com toda clareza, com toda certeza, o orçamento da Lava Jato para se beneficiar nesse sentido. Aqueles áudios que foram revelados pela Vaza Jato, depois pela Operação Spoof, demonstra claramente que eles esgotavam as diárias possíveis, inclusive no exterior, se beneficiando pessoalmente do erário. Né? É claro que isso foi questionado no Tribunal de Contas, houve a decisão contrária com relação a isso aí. Na época, o Dallagnol tentou dizer que não era o responsável por esse pagamento, que a responsabilidade objetiva era do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, mas na verdade é que, sendo um ou outro, os dois tiveram responsabilidades. A Lava Jato era um ministério público dentro do próprio Ministério Público. Eles não só utilizavam diárias em domicílios que viviam, mas como viajavam desnecessariamente, como também conseguiam remoções, como conseguiam promoções. Quer dizer, era uma série de benefícios que a lei prevê que possa acontecer de forma excepcional, que a Lava Jato normalizava de uma forma de mamata. Né? E agora está aí a condenação endossada pelo Tribunal de Contas da União, sobre Dallagnol e Janot precisando devolver aos cofres públicos quanto? 2.800.000? Acho que não sei É bem o isso. valor, mas utilizado indevidamente, né? Quer dizer, mal gasto, é a falta de cuidado com o erário. Essas pessoas que se colocavam contrárias à corrupção, que eram muito valentes para colocar o dedo em riste e dizer que os outros que usavam de forma equivocada o dinheiro do erário. Pois está aí. A gente já vem dizendo isso faz um tempo, sabe, Thalita? Eu não achava que seria diferente. Um dia essa turma vai ter que prestar conta, sem dúvida alguma, de tudo isso, viu? Marcelo, a gente já sabe se essa decisão tem impacto na candidatura de Deltan Dallagnol? Deveria ter, Thalita, sem dúvida, porque a lei da ficha limpa, ela diz de forma taxativa que se torna inelegível aquelas pessoas que são magistrados ou membros do Ministério Público, que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, ou que tenham perdido o cargo por sentença, ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, que foi exatamente o caso do Dallagnol. O Dallagnol deixou o Ministério Público porque tinha ali uma série de pendências disciplinares naquela altura, não só do TCU, mas também do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele saiu para tentar se livrar disso. Então, assim, se a gente for aplicar de fato o que está no rigor da lei, ele está inelegível, porque foi uma decisão do colegiado do TCU. Agora, se ele vai tentar judicialmente alguma ação para manter a candidatura, eu não posso lhe dizer. Isso mexe com a lei eleitoral, mas também com a lei comum, enfim. Mas o prazo também é curto, né? Porque, salvo engano, segunda-feira é o último dia da homologação das candidaturas. Então, o Dallagnol vai ter que correr atrás. De qualquer maneira, hoje ele é inelegível, e se por acaso conseguir, por algum artifício, a condição de elegibilidade,
que o povo brasileiro fique sabendo, né, de que se trata de alguém que está buscando um mandato para ter imunidade parlamentar, para não ter que responder na justiça uma série de delitos que cometeu. Porque nós estamos falando aí só de diárias, de malversação no uso de diárias e viagens, né? Mas a lista é larga, né? E muito mais grave do que isso, na verdade. Sim. Ô Marcelo, ainda que não diretamente, essa decisão do TCU respinga também na candidatura de Sérgio Moro, né? É mais uma pá aí no calvário da Lava Jato, e claro que Sérgio Moro vai sentir os impactos também, porque nesse momento se fala de uma decisão contrária à operação, à força-tarefa da Lava Jato, não? Não, Sérgio Moro era o chefe, né, da Lava Jato, embora esses episódios que foram definidos no Tribunal de Contas da União tenham a ver com o Ministério Público, tudo fazia parte de uma lógica em que se achava que quem era da Lava Jato podia fazer o que quisesse. E o Sérgio Moro, ele já está escutando nas ruas, né, a resposta da população. A situação dele, na candidatura dele lá no Paraná, é uma situação indefinida. Ele não está em primeiro lugar, ele está com a maior rejeição, ele está escutando nas ruas a voz do povo dizendo que ele desgraçou o Brasil, e ele é um incoerente, né? Na verdade, é um sujeito que já entra na política pela porta dos fundos, muda de partido em 2 ou 3 meses, tenta fraudar um domicílio eleitoral, também vai ter que responder por isso em algum momento, né? Porque, de qualquer maneira, ele tentou dizer que tinha um domicílio num local que não tinha, então é outro que responde aí por via difusa, por via indireta, essa história do Dallagnol. E também pesa contra o Moro as questões da própria esposa, né, que agora estão sendo levantadas, que era sócia de um escritório que se beneficiava com a indústria de delações premiadas, né? Se for dado um dia o direito do Tacla Duran falar, né, que está querendo dizer que teve que pagar propina para ser beneficiado numa delação. Então, assim, tem muita coisa para acontecer no Brasil em relação à Lava Jato. Um vai demonstrando o outro, né? Ali era uma grande máscara escondida atrás de uma falsa moralidade de malandragem, né? Sem dúvida alguma. Não é por acaso que o ministro Gilmar Mendes disse que foi a operação histórica judiciária mais danosa da história brasileira. E eu acho que, se duvidar, do mundo. Ô Marcelo, uma dúvida que eu fiquei. Tem algum outro processo que procuradores e próprio Sérgio Moro respondem na justiça, além desse do Tribunal de Contas da União que a gente tem o desfecho hoje? Thalita, assim, o grupo Prerrogativas, eu sei que um grupo de juristas entrou cobrando reparação a erário, né? Porque os prejuízos da Lava Jato, como eu lhe digo, quer dizer, nós estamos falando aqui da história do Dallagnol em relação às diárias e às viagens que ele distribuía entre os seus colegas, que eram digamos assim, a primeira classe do Ministério Público. Que tinha um Ministério Público de 2 categorias. Aqueles que eram da Lava Jato e eram tratados de uma maneira altamente com prestígio, prestigiado, inclusive heróis nacionais e capas de revista, e aqueles outros normais que não tinham direito a absolutamente nada disso, que não apareciam, que faz o trabalho cotidianamente, que eu acredito seja, inclusive, a maioria. Agora, o problema da Lava Jato, os problemas da Lava Jato são muito maiores, né? A Lava Jato quebrou o Brasil economicamente. A Lava Jato, as suas conexões internacionais, elas causaram ao Brasil uma perda de soberania, elas causaram ao Brasil uma situação de turbulência que uma presidenta eleita democraticamente acabou sendo deposta depois, e inviabilizaram a candidatura do presidente Lula, impediram o presidente Lula de participar da campanha do Haddad. A Lava Jato abriu espaço para o fascismo. Então, eu não sei nem te dizer como seria uma indenização
da Lava Jato, porque foram muitas empresas quebradas. Se as empreiteiras quebrarem, imagina a cadeia, né? A cadeia de outras empresas que quebram, de empregos que são perdidos. Então, o Sérgio Moro, em algum momento, ele também vai ter que responder a tudo isso. E nós não estamos falando aí com relação às reparações ao próprio presidente Lula, né, que foi preso injustamente por um juiz que foi declarado suspeito porque era imparcial. Aliás, porque era parcial, né, suspeito porque rasgou a sua condição de isenção que ele jurou defender pela Constituição, pela lei orgânica da Magistratura Nacional. Também cabe essa reparação do presidente Lula, que eu acho que os advogados devem ter solicitado. Perfeito. Marcelo, eu estou achando ótimo, viu, Thalita? Me desculpe lhe interromper, porque estão mostrando as imagens, eu estou achando assim um barato, sabe? Ele com a cabeça assim no chão, ele achando ruim. É isso mesmo. A situação do Moro. Eu vi ontem, eu não tinha visto o vídeo, ele andando e o povo na rua se manifestando em Curitiba, né? Vem ao Ceará para escutar. Se está assim em Curitiba, imagina se esse cidadão vier ao Nordeste. Sabe que outro dia alguém me perguntou, tem tal fato sobre Sérgio Moro, a gente vai comentar, não vai? E de fato o Sérgio Moro saiu do noticiário, né? Ele não é mais citado, a gente já não comenta há algum tempo mais sobre Sérgio Moro, e até na grande mídia, a candidatura, depois que afundou, ele também não tem mais aparecido, né? Nem como uma possibilidade de terceira via, porque, enfim, não é mais também. Então é curioso, realmente, esse declínio total de Sérgio Moro. As imagens aí... Ele procurou, né? É o que ele merece, sim, né, Thalita? Veja só, era um candidato a grande herói que, na primeira oportunidade que teve, deixou a magistratura para entrar no governo no alto escalão, rompeu com o governo, né, depois de, claro, causar uma transformação política gigantesca no país, não só de troca de agenda política social, mas efetivamente de governo, de entregar o fascismo. Entrou no governo, brigou por questões fisiológicas, de indicações na estrutura da Polícia Federal, saiu, foi trabalhar na empresa que presta consultoria para as empreiteiras que ele quebrou, achou ruim, foi para a política, mudou de partido em 3 meses e tentou fraudar domicílio eleitoral. Um homem desse, o destino dele é o mesmo lixo da história, né? Toda notícia que nós escutarmos do Sérgio Moro, que eu detesto escutar alguma notícia sobre ele, mas pelo menos a gente já sabe que será negativa, porque ele procurou exatamente esse caminho. E o Lula tinha razão lá atrás quando disse que essas coisas seriam, com o tempo, demonstradas. Graças a Deus aconteceu antes do pior, porque, claro, que como todo dia consegue ser uma profundeza maior, então, quanto antes, melhor.